princípio, silêncio. O vazio aguardava a voz do Criador. E então a palavra foi liberada. E houve luz. O céu tocou a terra. As estrelas dançaram em adoração. Os mares rugiram em reverência. A criação inteira ecoou. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se a criação adora, nós também. Se as estrelas brilham em sua glória, nós também. Se tudo o que respira te louva, nós também. E nesta noite, unimos a nossa voz ao coro da eternidade. Bendito é Senhor da criação. O céu tocou a terra outra vez. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas brilho das. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessa é sempre fiel, não abre sua boca em vão. Fala, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 bilhões de seres vida dás, se formam ao fluir do teu revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro assim cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também.
Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhado por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixam só pra trás. Antes que a terra ouvisse, Isaías escutou. Antes que a humanidade visse, ele enxergou. O povo que andava em trevas viu grande luz. A voz dos profetas rasgava o silêncio da espera, com promessas vindas do trono de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A promessa foi feita, e o céu respirou esperança.
próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. E leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Oh, 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 o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar.
No silêncio de Nazaré, o céu encontrou uma jovem de coração puro. Maria, tão simples aos olhos da terra, mas tão preciosa aos olhos do Pai. O anjo trouxe a notícia: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. E naquele instante, o comum se tornou extraordinário. O ventre se fez habitação e a vida eterna começou a pulsar no tempo. Era sublime, mais alto do que os céus, mais profundo do que os mares. Um amor que escolheu morar em nós. E no sim de Maria, o céu tocou a terra e a promessa ganhou forma. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és admirável, Jesus. Amamos a tua presença. Amamos a tua presença.
Nada é como tu, Senhor. Nada é como tu, Jesus. Aleluia. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, O menino nasceu, mas em seus olhos já brilhava a eternidade. Nasceu em simplicidade, mas carregava a majestade. Não havia palácio, nem coroa de ouro, apenas uma manjedoura e palha seca. Mas naquele lugar, o céu se inclinou, os anjos cantaram, a glória se revelou. O filho é o rei, o frágil é o forte, o pequeno é o eterno. Eis o menino, eis o filho, eis o rei da glória.
deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Tu és o único Rei, Senhor Jesus, Rei majestoso, poderoso. Jesus, toda glória somente a ti. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti, tu és o Rei da glória, 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 tu és o Rei. As promessas se cumpriram. A esperança floresceu no meio da noite. Aquele que veio em humildade, agora é exaltado em glória. O menino que repousou na manjedoura
é o mesmo que reina sobre os céus. O cordeiro é também leão. O servo é também o rei. Nele toda a glória de Deus. Nele todo o amor do Pai. Aquele que sustenta os céus foi sustentado nos braços de uma mãe. O infinito se fez pequeno. O Senhor se fez servo. Mas diante dele só existe uma resposta: adoração. Ao Rei nós coroamos, ao Filho exaltamos. Não há outro como ele. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele rende adoração, outro igual não há. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, somente o Rei é digno. De tudo Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos, ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor, somente o Rei é digno,
Somente o Rei é digno, somente o Rei é digno, de tudo Ele é o Senhor. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. E nem no céu, e nem na terra, e nem embaixo da terra, não há outro não, não há outro não, não há outro que se compara ao nome de Jesus. Não há outro não, outro igual não há. Outro igual não há, não há outro não, outro igual não há, não haverá outro não, outro igual não há, não haverá outro não, outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só a Ele rende adoração, outro igual não há. Oh, 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 outro igual não há. Oh, 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 outro igual não há. Eis o Rei que veio e reina para sempre. Mas ele não ficou na manjedoura. O Cordeiro veio e venceu. O leão ruge e governa. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O seu reino é eterno. Sua paz é sem fim. Sua glória cobre a terra como as águas cobrem o mar. Hoje, celebramos não apenas o seu nascimento, mas a realeza. Não apenas a manjedoura, mas o trono. Bendito é o Rei. O céu tocou a terra e nada será como antes. Antes, separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feito filhos de Deus. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos
entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Antes separados, destituídos da glória de Deus, agora justificados pelo sangue, feito filhos de Deus. Cante, 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 exalte o Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, nos deu um novo nome para o louvor da sua glória. Transformou nosso pranto, nossa vergonha em honra, nos deu um novo nome para o louvor da sua glória. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Dai louvor com palmas, dai louvor, Ele é digno. Dai louvor com sua voz, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem todo ser que tem fôlego, grite: bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Venham de todos os cantos, louvem todo ser que tem fôlego, grite: bendito é o Rei, bendito é o Rei, bendito é o Rei. Agora eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé. Vamos juntos celebrar o Senhor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Cante, 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 exalte ao Senhor. Grandes são os seus feitos entre as nações, povos, tribos, línguas, em uma só voz, saudai o Rei com devido louvor. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Vamos se colocar de pé e aplaudir Jesus de em pé. Exalte o nome dele. Jesus vive, Jesus reina, Jesus é o centro do nosso Natal.
Jesus é o centro do nosso Natal, amém? Jesus é o centro do teu Natal, meu irmão. Então dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, pode se assentar. Glória a Deus, que equipe maravilhosa. Vocês gostaram ou não? Então aplauda mais uma vez bem forte para essa equipe maravilhosa, por aquilo que Deus está fazendo. Você está com a expectativa daquilo que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite? Amém? Então coloque a mão no seu coração e vamos orar a Jesus. Mais uma vez somos dependentes do Senhor, mais uma vez somos dependentes da Tua misericórdia e da Tua graça. Por isso nessa noite venha falar aos nossos corações, venha falar, Senhor, o verdadeiro sentido do Natal. Nós não somos apoiados por um Papai Noel, por chocolates, não. O nosso Natal, o sentido real é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era e que há de vir, o soberano, o Rei, amado Jesus, o Príncipe da Paz. Aleluia, Tu és o centro, Jesus, do nosso Natal, e sempre será, e jamais vamos perder essa essência. Por isso nessa noite, fala aos nossos corações, aquilo que Tu deseja. Eu me escondo atrás do Espírito Santo, para ministrar nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, Deus é bom. Hoje nós vamos falar sobre as lições do primeiro Natal. Repita após mim, as lições do primeiro Natal. Então o que foi o primeiro Natal? Aonde foi o primeiro Natal? O primeiro Natal foi o de Jesus, o seu nascimento. E eu quero me apoiar em cima disso. Nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Isso é um evento do cristão. Isso é um evento tradicional do cristão que ama Jesus, que celebra o nascimento de Jesus Cristo. E sabe, o nascimento de Jesus Cristo vai trazer para nós diversas reflexões, diversos ensinos sobre aquele dia que um menino nasceu. Mas deixa eu te falar, Jesus não permanece sendo um menino, Ele é o Rei que reina. Amém? Às vezes a gente limita Jesus sendo só aquele menininho. Isso é no Natal, é quando Ele nasceu. Mas agora Ele é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que governa. E sabe, no capítulo 1 de Mateus e no capítulo 2 de Lucas, nós vamos ler o nascimento de Jesus. Nós vamos ver relatado ali como foi o nascimento de Jesus, como Jesus veio para essa terra. E essa narrativa, ela é rica em simbolismo, ela é rica em significados, refletindo a humildade de Jesus, do seu nascimento e a grandeza da sua missão. Revela a humildade dele de vindo para a terra, mas também revela a grandeza da missão ao qual ele veio para a terra. Amém? Jesus, isso é uma data ao qual nós comemoramos o nascimento de Jesus, porque foi uma grande missão do Filho de Deus nessa terra. Vamos ler a Bíblia comigo? Você trouxe a sua palavra, a sua espada, Lucas capítulo 2, versículo 8, do 8 até o 14. Vamos lá, até o 14, capítulo 2, do 8. Havia naquele mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. Preste atenção. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boas novas. O nascimento de Jesus é uma boa notícia para mim e para você, meu irmão, e de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a você de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitadas em uma manjedoura. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus
e diziam: glória a Deus nas maiores alturas, e a paz na terra entre os homens, e a quem Ele quer bem. Amém? Então aqui está relatando o nascimento do Senhor Jesus. Olha que lindo isso, olha que maravilhoso. Você já tinha lido isso? Amém. Não tinha ainda? Amém também. Então vamos lá. E aqui a gente vai encontrar vários aspectos do Natal. E também depois nós vamos tirar 5 lições desse Natal, desse evento aqui que transformou a nossa vida. E a gente vê aqui alguns personagens, que são os pastores. Pastores estavam ali pastoreando as suas ovelhas. Então a gente já começa a ver que houve então um anúncio do céu, como o título do nosso espetáculo, algo do céu veio para a terra, algo do céu veio para anunciar aqueles pastores que estavam ali cuidando dos seus rebanhos. Sabe o que eu acho interessante, querido? Que pastores nessa época era como se fosse uma profissão que o pessoal não dava muita bola. Lembra de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, e ele não era um guerreiro como seus irmãos. Então esse trabalho de pastor na época, eles eram homens simples, considerados simples, eram homens marginalizados, mas foi para eles que anunciaram que iria vir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, isso revela para nós que o Evangelho de Jesus Cristo é anunciado para todos. Não é só anunciado para os reis que estão lá no palácio, não é anunciado só para quem tem fama, quem tem likes, quem tem curtidas, mas era para aqueles que estavam lá, jogados, abandonado. E isso a gente aprende com o Evangelho do Senhor. É acessível para todo mundo, independente da sua posição social, independente daquilo que a pessoa é. A mensagem dele é para todos. Jesus não veio somente para alguns, gente. Jesus veio para todos aqueles que crê no seu nome. Sabe, Jesus veio para todos, e não veio somente para alguns. Só vim aqui para a igreja aba. Não, Jesus veio para todos, mas esses todos precisam reconhecer Ele como o único, suficiente Senhor e Salvador. E a gente vê que quando a gente lê os evangelhos, Jesus ia para com todos. Ele entrava nas aldeias para com todos. Era para o leproso, era para o doente, era para o saudável, era para os ricos, era para o pobre. Jesus veio para alcançar todos. Isso é Natal. Natal alcança todos. Uau! Por isso que você está aqui. E também a gente vê nesse texto que existe um lugar, a manjedoura. Sabe, muitos teólogos brigam dizendo que a manjedoura não era a estrebaria, né, ao qual a gente reconhece, mas eu não quero entrar nesse ponto, mas eu quero dizer que a manjedoura era um lugar de simplicidade, era um lugar que ninguém esperava, era um lugar que ninguém imaginava que o rei que vinha governar ia nascer numa manjedoura, num lugar simples. E é nesse lugar que em Lucas 2,7 diz: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha hotel para Jesus, então escolheram a manjedoura. E aí ele nasce nesse lugar simples, ele nasce num ambiente de humildade. Ele que é o rei pensa comigo, o criador de todas as coisas, nasce em um lugar de simplicidade. Ele poderia ter escolhido nascer num palácio,
Ele poderia ter escolhido nascer na melhor cama, mas ele nasceu num lugar simples. Jesus é simples, Jesus é humilde. Isso revela, meus irmãos, o coração. Isso é um atributo de Jesus, sabe? E a gente vê que o Rei dos Reis, aquele que criou todas essas coisas, mas ele resolveu mostrar para nós que nós precisamos viver uma vida simples, humilde. Sabe, o Criador que governa todas as coisas foi um bebê que precisava de uma mãe, que precisava de alguém para cobri-lo, que precisava de alguém para amamentá-lo, que necessitava ali agora de alguém para cuidar de si. Nós estamos falando do Rei dos Reis, gente, o Todo-Poderoso, mas ele escolheu ser o menorzinho ali, a submeter aos braços de Maria e ser cuidado por uma criatura. O Criador se submeteu a ser cuidado pelos braços de uma criatura. Isso revela o coração de Jesus, a sua humildade, no ambiente ao qual ele nasceu, um símbolo de humildade. Uau, que tremendo isso! Olha como o Natal nos ensina, olha como o Natal fala em nossas vidas. E sabe, acontece mais alguma coisa ali também. Uma luz aparece. A Bíblia diz, no versículo 9, aconteceu que o anjo do Senhor lhe apareceu, e a glória do Senhor, a luz resplandeceu ao redor deles. Apareceu uma luz ali. E sabe que essa luz representa? A luz representa uma mensagem de salvação. A luz representa a simbologia de esperança para um povo ao qual estava nas trevas, porque há 600 anos atrás, Isaías profetizou no capítulo 9, versículo 2, e ele disse: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Essa luz é a esperança da salvação. Essa luz é Jesus, trazendo, ei, vocês que andam em trevas, eu sou Jesus que vai iluminar, trazer uma nova esperança. João capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó: nele estava a vida, nele quem? Muito fraco, nele estava a vida, nele quem? Jesus. E a vida era a luz dos homens. Ele veio, Natal representa a luz. Ele veio para aqueles que estavam em trevas. Sabe, uma pessoa que está em trevas, ela não sabe para onde vai. Ela não sabe como ela está suja, como ela está em pecado. Aí veio a luz que resplandece, que ilumina, que mostra um caminho, que mostra uma direção. A luz de Jesus resplandece no Natal. Uau! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós estávamos em trevas por conta do pecado. Nós não sabíamos para onde nós íamos por causa do pecado, sabe? Havia uma escuridão naquela manjedoura, mas depois houve-se uma luz que brilhou. Houve-se uma luz que trouxe uma esperança. Houve-se uma luz que trouxe a vida eterna para aqueles a qual estavam perdidos e condenados. Uau! E aparece também outros personagens. Nós não lemos aqui, mas em Mateus, no capítulo 2, capítulo 1 ao 12, vai falar sobre os magos. Os magos também vão até lá, seguem a estrela e vão até lá e levam presentes para Jesus. Sabe, o que são os magos? Os magos são os gentios daquela época. Não era um povo judeu, era um povo gentio. Os pastores eram um povo judeu,
E os magos eram um povo gentil. Sabe o que simboliza isso para nós? Que Jesus veio para os judeus, mas também veio para os gentios, que somos nós. Você é um gentil, nós éramos um gentil, agora temos Ele e pertencemos à família de Deus. E isso enfatiza para nós a universalidade da mensagem da salvação. Jesus, ele não veio apenas para os pastores, Jesus também veio para aqueles magos, e os caras entenderam, foram lá presentear o Jesus. Você entendeu? E o que você trouxe para Jesus nessa noite? Sabe o que Ele quer somente de você? O pastor Cristiano ministrou isso semana passada. Ele quer o teu coração. E o seu coração é dele? Nesse Natal, o teu coração é de Jesus? Ah, meu irmão, se ainda não é, hoje você tem a oportunidade de dar o teu coração para o Natal, para a salvação. E aí mostra para nós essa universalidade da mensagem da salvação. E sabe o que acontece nesse texto também? Uma profecia é cumprida. Porque Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo Ele prometeu. Isaías também, há 600 anos atrás, profetiza dizendo, Isaías 9:6, a Dessa leu esse texto, porque um menino nos nasceu. Olha só, o profeta Isaías estava vendo isso, estava vendo o Natal, estava vendo a esperança, estava vendo a vida eterna. Deus mostrou para ele, há 600 anos antes de Jesus, e aí ele profetiza dizendo assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Queridos, o nosso Natal, quando nós comemoramos, é uma profecia que foi cumprida, ao qual Deus revelou muito tempo atrás para um profeta, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, diria ele, não cumpriria? E aí é um Natal, é um cumprimento daquele que viria, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso e o Pai eterno, nasce naquela manjedoura, e aquilo que foi profetizado se cumpriu naquele dia. Meu Deus, olha, estão entendendo o que é Natal, gente? Estão entendendo a mensagem do Natal? Estão entendendo o nascimento, essa história que faz nós celebrarmos, cultuarmos esse Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Não tem a ver com chocolate, não tem a ver com Papai Noel. Querido, você tem filho, não minta para o seu filho dizendo que foi o Papai Noel que trouxe chocolate, diga que foi Jesus. Para que você ensine ele que é Jesus que faz todas as coisas, que é Jesus que é generoso, que é Jesus que é bondoso, é que é Jesus que ama ele, que trouxe o chocolate para ele, e não é um veião pansudão, com um saco nas costas, meu irmão, é Jesus, o centro do Natal. Ensine o seu filho, não minta para ele, diga, ei, foi Jesus que trouxe esse chocolate para você, filho. E tão somente o chocolate, sabe o que ele trouxe? A salvação, a vida eterna. Um bom momento para você ensinar sobre salvação para o seu filho é o Natal. Não é verdade? A minha oração é que eu desconstrua agora em seu coração toda a cultura humana sobre o Natal, mas que você entenda a essência do que o Natal é, do que ele fez, do que ele veio. O Criador se submeteu aos braços da criatura. E nós vamos tirar agora 5 lições de vida desse primeiro Natal. 5 lições que podemos tirar dessa história do nascimento de Jesus.
E a primeira é humildade. Eu falei já um pouco, mas eu quero trazer novamente. O nascimento de Jesus em uma manjedoura nos ensina a importância de sermos humildes. Sabe, sermos humildes é se humilharmos. E se humilharmos é sermos servo. Jesus diz: aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja humilde, seja servo, se humilhe. Natal, o primeiro princípio é a humildade. Natal nos ensina a servir uns aos outros em amor. Natal nos ensina a servir, meu irmão, e não a ser servido. E aí ele vem para nos ensinar a servir. Certo dia, Jesus estava com seus discípulos, coloca uma toalha em suas costas e joelha nos pés da criatura. Pense comigo, o Criador que criou todas as coisas se ajoelhou nos pés da criatura para ensinar um princípio de humildade, um princípio de serviço. Lavou os pés da criatura para ensinar sobre serviço. Olha que lindo isso. Nós estamos falando de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um nome acima de todo nome. Um dia lavou os pés da criatura para ensinar sobre serviço, para ensinar sobre humildade, para ensinar sobre se humilhar, porque aquele que se humilha será, aquele que quer ser grande no reino de Deus se torna. E aí ele, que se tornou grande no reino dos céus, nasceu numa manjedoura, na simplicidade, na humildade, e veio nos servir naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, tomando sobre si os nossos pecados. Que servo, que humilde que ele foi. Sabe o que nós aprendemos também nessa história? Outra lição: a inclusão. Como eu falei, dois tipos de personagens: os magos e os pastores, os judeus e os gentios. E aí vemos a inclusão do Evangelho de Jesus para salvar todo aquele que crê. Sabe, isso nos incentiva. O Natal nos traz uma lição de incentivar nós compartilhar a mensagem da salvação, porque é para todos. Quem aqui, seja sincero comigo, já pensou assim, ó, aquele ali não tem mais jeito? Eu já pensei. Amém? Você já pensou? E eu acredito que você está pensando nessa pessoa agora. Peça perdão ao Senhor. Mas pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo algo aí. É para todos os que crê. Compartilhe a mensagem. Por mais que você olhe aquela criaturinha e você vê, meu, como é difícil pregar para essa pessoa, ela não me dá abertura, e pá, e coisa e tal. Mas a mensagem do Natal, a lição do Natal é uma mensagem que é para todos. Indiferente, meu irmão, se essa pessoa vai querer ou não, indiferente se ela vai aceitar ou não, mas seja incentivada a compartilhar a mensagem, porque é para todos, é para os judeus, é para os gentios, é para os confins da terra, é para todos, ao ponto que chegou em nós, porque um dia alguém pregou para nós, e olhava para nós, e muitas vezes pensava, o Du não tem jeito, como é que eu vou pregar para ele? Mas um dia essa mensagem da cruz me alcançou, tocou no meu coração, e mexeu por dentro, e me deu uma vontade de chorar, e meu Deus, é agora, e foi. Insista, persista e pregue a palavra. Aproveite esse tempo de Natal, essa lição de levar as pessoas à inclusão. É para todos os que crê no nome de Jesus.
Uma outra lição que nós aprendemos no Natal é ter esperança em tempos difíceis. É ter esperança em tempos difíceis. Jesus nasce em meia tribulação. O rei Herodes descobre que nasce uma ameaça para ele, e ele manda matar todas as crianças que são meninos. José e Maria precisam pegar Jesus e levar para o Egito, para escapar dessa matança, e muitas crianças do sexo masculino morreram naquela época. Jesus já nasce no meio da tribulação. Talvez você, querido, perdeu um ente querido no Natal. Talvez o Natal para você não é algo para celebrar, não é algo para jubilar, porque, a minha família não se reúne direito, e quando se reúne é só briga. Mas existe uma esperança no Natal para você, porque a esperança é quem? É Jesus. É nele que nós precisamos estar fixos os nossos olhos, é nele que nós precisamos estar mantendo a nossa visão, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por mais que às vezes as coisas estão viradas de cabeça para baixo e está muito difícil, não tire os teus olhos de Jesus, porque é a partir daquilo que você enxerga que você vai continuar caminhando em esperança, em fé. Lembra de Pedro? Pedro ousado, dizendo assim: Jesus, se tu és, me manda para mim andar sobre as águas. E Jesus olha para ele e diz: venha. E aí Pedro pula do barco e começa a andar sobre as águas. O que acontece? Pedro começa a reparar nos ventos. Os ventos virão sobre a sua vida, a tempestade virá sobre a sua vida, tempos difíceis virão. Mas não repare na previsão do tempo, não repare nas tempestades, continua olhando para Ele, andando sobre a palavra que Ele lançou. Mas entendemos que naquele momento, Pedro olhou para a tempestade, tirou os olhos do autor e consumador da sua fé e afundou. Só que mesmo nos tempos difíceis, se você afundar, alguém vai te socorrer pelas mãos. E quem foi? Jesus. Então, meio a tempos difíceis, a tua esperança precisa estar em Jesus. Eu estou lendo um livro que se chama Quarta Dimensão, do pastor David Young Cho. Esse pastor, ele tem uma igreja de 800 mil membros. Esse pastor tem 25 mil GCs. E ele conta uma história nesse livro que eu li e eu pensei comigo, eu preciso me converter. Ele diz que houve uma guerra na Coreia e os comunistas mataram mais de 8 mil pastores. E pegaram um desses pastores com a sua família e eles cavaram um buraco bem fundo. E lançaram esse pastor com essa família dentro do buraco. E chamou todo mundo para ver. Chamou toda aquela cidade para ver o que ia acontecer. E um do líder do comunista falou assim: ei, se você não recusar a sua fé, se você não sair desse pecado de crer no Senhor Jesus, nós vamos enterrar a tua família, mas você precisa recusar. E quando aquele pastor ouve aquilo que o líder comunista falou, os seus filhos estavam ali, e os seus filhos começaram a falar: pai, olhe para nós, pai. Pai, pensa em nós, pai. E aí aquele pastor ficou na indecisão: e agora? Eu nego Jesus? Ou eu morro por ele? E os filhos pedindo: pai, pensa em nós. Aquele exato momento, aquele pastor, ele levanta a sua mão para renunciar a Jesus, mas a sua esposa abaixa a mão do seu marido e diz: não,
Hoje mesmo nós vamos estar jantando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E mandou as crianças ficarem caladas. Os caras começaram. E conforme cada pasada de areia ia tampando as crianças, eles começaram a cantar ao Senhor. Quem foi enterrado primeiro foram as crianças. E aquele pai e aquela mãe continuaram cantando, mesmo em tempos difíceis. A esperança deles estava no Senhor. Posso falar algo? Sabe como essa história é verídica? Porque aquelas pessoas que estavam vendo a morte dessa família, a grande maioria se converteram e eram membros da igreja do David Young Cho. Eles eram testemunhas oculares e contaram para o pastor David Young Cho o mártir dessas pessoas. Meu Deus, irmão. Em momentos difíceis, a esperança deles era, eles estavam enxergando essa noite. Nós vamos cear com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, a gente reclama por tanta coisa, cara. A gente reclama por uma escala na igreja, de servir na igreja. Sabe, eu já ouvi cristão reclamar, dizer que está cansado por estar servindo na igreja. Meu Deus, irmão. Eu louvo a Deus porque tem muita gente na nossa igreja. Hoje a galera via às 3 horas da tarde ensaiar. Sabe, nesse calor, estava todo mundo aqui, nós estávamos lá, vamos ensaiar, coisa e tal. Meu Deus, eu preciso me converter perto de um pai desse, de uma mãe dessa, né, que na hora interviu para que a fé não desfalecesse do seu pai vendo as suas crianças. Mas por que eles permaneceram, gente? Por que eles morreram como mártires? Por causa da palavra do Senhor. Porque a esperança deles não era nessa terra. A esperança deles era na eternidade. A esperança, a fé deles estava no autor e consumador da fé deles. Sabe, no Natal, não perca a sua esperança. E mesmo em momentos difíceis, olhe para Ele. Você não é daqui, amém? Você não é daqui, você não é daqui, você não é daqui, nós não somos daqui. Então mesmo nos momentos difíceis, há uma esperança para nós, que é o Natal, que é o Criador de céus e a terra, que veio nessa terra, morrer por nós, e subiu aos céus e preparou uma morada eterna, para nós morarmos eternamente com Ele, um lugar que não tem sofrimento, não tem dor, não tem doença, não tem demônios, não tem presença de pecado, mas sim só uma plenitude da presença dEle. E aí eu te pergunto, que o Senhor, aliás, eu declaro sobre a tua vida, que o Senhor te sare, que a tua esperança esteja no Senhor nesse Natal. Eu não sei o que você passou, não sei se é uma data triste para você, mas que o Senhor te sare, que os seus olhos enxerguem a esperança no Natal, ao qual você é um lavado, redimido, justificado pelo sangue do Cordeiro. E sabe, mais uma lição que eu aprendo no Natal, ela precisa ser uma data que nós temos alegria e celebração. Você precisa celebrar esse dia, celebrar nas suas redes sociais, celebrar com os seus familiares. Sabe, quando você se reúne naquele dia, celebrar, não deixar perder a essência, orar e dizer obrigado, Jesus, porque estamos aqui por causa de Ti. É o Teu aniversário que estamos celebrando, é a vida. Nós não estamos aqui para encher nossa pancinha, não. Nós estamos aqui para celebrar aquilo que o Senhor fez, celebrar pelas bênçãos que o Senhor tem trago para nossas vidas, espalhar para as outras pessoas aquilo que Ele já fez, o que Ele está fazendo e ainda o que Ele vai fazer na sua vida. Por isso que o Natal, ele linka muito com o propósito de nós celebrar e contar
o que Ele fez em nossa vida. Não perca essa oportunidade, é no Natal que você conta o que Jesus fez na sua vida. E o último ponto, última lição, que é isso: existe um plano e um propósito maior ainda no Natal. Assim como José e Maria aceitaram os seus papéis na história da salvação, eu e você fomos chamados para ser cooperadores dessa história, cooperadores daquilo que Ele fez, do seu nascimento, do seu crescimento, do seu sofrimento, da sua ressurreição. Eu e você temos um propósito muito grande no Natal, de continuar gerando, continuar pregando, continuar manifestando a missão. O Natal não acaba aqui, é o início. A morte de Jesus na cruz também não é o final, é o início. O final será quando Ele vir para nos resgatar. Mas eu vou te dizer, ainda não é o final, porque nós vamos viver na eternidade com Ele. Ou seja, você que é de Cristo, na sua vida não tem final, não existe final na sua vida. Você foi chamado para um grande propósito, e o propósito do Natal é que você continue exercendo o papel ao qual você foi chamado, de ser um missionário, para revelar aquilo que Ele fez na sua vida. Então é muito mais, gente, do que nós se reunirmos e ter um momento de banquete. Reafirma ali o teu propósito da tua missão. Reafirma ali o propósito ao qual você foi chamado. É nesse lugar. É no Natal. No Natal, então, Jesus quer mostrar para você que você precisa ser humilde e servo. No Natal também nós aprendemos que nós precisamos ser inclusivos, trazer todas as pessoas para Jesus. No Natal nós aprendemos que nós precisamos ter esperança mesmo em tempos difíceis. No Natal é um dia de nós se alegrarmos e celebrarmos. E no Natal existe um plano e um propósito muito maior ao qual você imagina para a sua vida. Se coloque de pé. Amém.